eu me pego como um desafio pessoal. Puxa, mas e aí, sabe o seu método? Você não poderia ter feito alguma coisa diferente? Então, eu olho muito para esse meu desafio hoje, como passar desses últimos 5 anos de entender. Eu preciso fazer o melhor que posso com os recursos que tem. E entender que cada um vai ter o seu resultado, assim como eu também tenho. Eu fico com algumas pessoas assim, vai, Carol! E eu tô parada, assim, sabe? Em algum outro plano paralelo, tem alguém que tá sendo o meu facilitador e que eu não tô indo. Ainda é um desafio e eu vou estudando cada vez mais para entender o campo, para entender o que acontece. Assim, cara, como é que eu conecto aquele que tá perdido ali? Porque, né, que eu tô vendo que tá, né, com uma maneira superficial. Então, eu acho que esse... que tá totalmente desconectado. Você sabe que uma das minhas, tem uma pergunta que eu faço muito para mim em sala de aula, né? Porque talvez eu esteja um pouquinho no oposto do controle. O ponto é que eu preciso olhar mais para o controle. Entrar em flow é uma delícia, uma maravilha. Ao mesmo tempo, Sabrina já esteve em sala de aula comigo, cronometrado, né? O tempo do tempo das coisas e tal. Então eu já olhei muito para essa questão e o meu trabalho é um pouco, né? Tentar ir mais pro menos controle, mas soltar mais. Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio 31 do podcast Liderança Integral. Esse podcast que sempre traz convidados maravilhosos para estar conosco, sempre para falar sobre evolução. Esse é o tema pelo qual a gente é apaixonado, todos nós aqui inclusive, não é verdade? Quase uma pré-condição para ser convidado, né? Isso, verdade. Com certeza, é verdade. Tem que, de alguma maneira, ser apaixonado. A pessoa que não se importa com esse assunto, desenvolvimento, evolução, desenvolvimento pessoal, profissional, nem gosta da gente, entendeu? Então, Carol, seja muito bem-vinda. Legal, fico feliz. Então, eu faço parte desses apaixonados mesmo. Eu gosto de gente, gosto de liderança, gosto de evolução. Então, feliz de estar aqui. Gratidão pelo convite, agradeço muito o convite. Que legal. O segundo episódio nesse nosso novo estúdio, né, no nosso cantinho aqui. Vocês gostaram, pessoal? Quem que assistiu o episódio 30, em que a gente falou de lógica de ação, né, que é o centro ali da nossa teoria? Legal. Então, se você assistiu o episódio 30, conta pra gente. E se você tá com a gente aqui, não esquece de dar o seu... like preventivo, gente. Preventivo, né? Assim, eu tenho certeza que você vai gostar, mas se você não gostar, você pode tirar depois. Mas que você esqueça de tirar o like, mas não esqueça de dar agora. Então, like preventivo aí. É aquela coisa, a gente duvida que depois que você assistir o episódio, você vai falar, não gostei. Não. Isso aí é impossível. Então, por isso, já vai garantindo. Dá o teu like, a gente está sempre criando conteúdo lá na nossa rede social também, @integralworks. E hoje a gente está com uma convidada super especial, super maravilhosa, para falar com a gente sobre evolução, sobre desenvolvimento de uma forma geral, né? Então deixa eu contar para vocês, e contar para vocês também aqui, um pouquinho do currículo dela, um pouquinho de quem é a Carol. Carol Costa, nossa convidada super especial. Então, Carol Costa, olha lá. É empresária, administradora, especialista em empreendedorismo, vendas e liderança, escritora também. Começou a empreender aos 16 anos e, ao longo da sua trajetória, se tornou uma agente de transformação, dedicada a desenvolver pessoas e empresas. É fundadora e CEO da Potencial Pleno, escola de negócios, que já gerou mais de 1,5 bilhão em negócios para os seus clientes, com crescimento médio de 146% nas empresas atendidas e NPS de 90. Sucesso. Carol acredita no protagonismo como caminho para uma vida mais plena. Ser dono das próprias escolhas, da carreira e dos resultados. Além disso, fala 4 idiomas, é apaixonada por viagens, é esportista, né? Que já estávamos conversando aqui. Então, essa é a nossa super convidada aqui do episódio de hoje. Bem-vinda mais uma vez, oficialmente agora. Que legal. Gente, eu estou feliz demais de bater esse papo com vocês, viu? Obrigada pelo convite, agradeço imensamente. E esse é um pouquinho da minha trajetória, né? Toda vez que alguém fala assim, 16 anos, eu falo, meu Deus, 16 anos, eu comecei a empreender faz tempo, hein? Mas é uma jornada da qual a evolução fez parte, eu gosto muito disso, gosto da educação. Na verdade, o meu principal motivo de troca e de paixão diária é a possibilidade de lecionar. É a minha grande paixão. Eu estava dando aula até antes de vir para cá, para o nosso bate-papo, porque eu acredito que a gente pode chegar muito mais longe plantando as sementes aí do conhecimento. Então, que legal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero contribuir com quem está assistindo a gente aqui e contribuir com esse bate-papo. Estamos aqui entre professores, né? Então fechou. A paixão pela educação, com certeza, é algo que nos une aqui. Combinado. Carol, deixa eu começar com um ponto que eu acho que é, assim, fundamental a gente batendo papo, né, Zé, sobre
como conduzir aqui esse papo, a gente pensou, puxa, cara, será que tem como evoluir profissionalmente sem evoluir pessoalmente? Ou seja, dá para os teus alunos que vão lá buscar a evolução da sua empresa e tal, sem uma evolução pessoal, sem olhar para esse desenvolvimento pessoal? Isso é possível? Assim, até que ponto o desenvolvimento pessoal é um pré-requisito para o desenvolvimento profissional? Eu acho que essa aqui é essa resposta é um pouco contraintuitiva, né? Porque é possível. A gente vê muito no mercado quem evolui muito bem profissionalmente e não tão bem pessoalmente. Só que tem um preço muito alto. Então, custa muito caro. Vai custar caro na saúde, vai custar caro na família, vai custar caro... Então, é só ver o número de casos de burnout que a gente tem hoje, que não tinha, talvez, há 10, 20, 30 anos atrás. Não quer dizer que não tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Nós não tínhamos os dados, né, anteriormente. Mas é só ver esse descompasso entre aquilo que eu faço e quem eu sou. Né? Então eu consigo entender muito bem o que eu faço. O que eu faço tem valor no mundo, né? O que a pessoa faz tem valor no mundo e ela é remunerada para isso. Então profissionalmente ela vai muito bem. Até que a coisa começa a ficar maior. Ela começa a liderar uma pessoa ou outra. Ela começa a ter alguns embates dentro da empresa que ela está prestando esse serviço ou sendo uma contratada. E a conta começa a chegar. E onde que a conta chega primeiro? Né? Ela explode lá na minha percepção, na minha visão, né? Ela explode na carreira, mas ela começa a ser cobrada muito antes. Né? Ela começa a ser cobrada em casa, na família, nas dúvidas que a pessoa tem. Puxa, o que eu estou fazendo? Né? Estou no caminho certo ou não? E aí acaba lá no final da linha, num relacionamento na empresa, numa não promoção ou numa promoção que não funciona. Então é possível sim evoluir na carreira. É possível sim evoluir profissionalmente e financeiramente. Sem a evolução pessoal, mas tem um custo muito alto. E o tempo passa assim, ó. E aí quando se a pessoa não se percebe, ela acaba pagando um preço muito alto e depois vem aquela dúvida, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena tudo isso aqui que eu fiz? Onde eu cheguei e tal? Então, é possível, mas tem um custo. E eu acho que geralmente, Carol, em se tratando de empresários, né, esse desalinhamento, essa incoerência, ela se reflete na cultura da empresa. Total. Então, empresas que têm uma cultura muito pesada, muito difícil, muito hostil, talvez, o insight que eu tive agora, tá? Mas talvez seja resultado desse desalinhamento. Ou seja, do próprio líder, do fundador. Um líder que constrói, consegue escalar, né, uma grande empresa com muitas pessoas, só que de forma incoerente com o seu desenvolvimento pessoal. Faz sentido? Total. É uma máxima, né, de que a empresa é um reflexo do seu fundador. É o DNA do fundador. Ontem eu tive a grata honra de ter um fundador de uma empresa de renome aqui de Curitiba, da nossa sala de aula, falando com o time dele. Foi tão bonito, porque eu fiz algumas perguntas sobre de onde veio a ideia, como é que foi o começo, como é que ele passou por tantas crises, uma empresa de mais de 40 anos de mercado, que continua sendo ponta da lança, vai indo muito bem, está treinando o seu time, mas eu vou perceber no jeitão dele, né? E na forma com que ele falou sobre a essência da empresa, e que a essência da empresa hoje é a essência dele. Então a empresa ela tem muito o DNA do fundador, o DNA daquele que... E se o DNA do fundador ele não está desenvolvido, não está evoluído, também a cultura da empresa vai ter esse impacto. E a gente percebe que quando o dono da empresa, que é quem eu atendo hoje, o dono da empresa, o empresário de pequena e média, de empresa de pequeno e médio porte, quando ele se desenvolve, a empresa vem junto. Okay? Mas se ele desenvolve o time antes de se desenvolver, o time não consegue trazer a empresa junto. Isso aí a gente vê muito. Então, né? Eu imagino no trabalho que vocês fazem, né? Por isso integral, eu acho sensacional esse conceito. Porque muitas vezes os donos nos contratam, eu também atendo em company. Tá, Carol, venha conversar com o nosso time aqui, dar um treinamento de liderança, de vendas, né, gestão, para o nosso time. Nosso time precisa muito ser desenvolvido. Beleza, tamo junto. E ele não tá lá. Você não vai. Os diretores não vão, é o time. Isso, é o time. Exatamente. Nossa, isso é muito comum. Isso é muito comum. E aí eu falo para ele, olha, tudo bem, podemos atender, mas entende que se eu faço uma mudança estrutural de baixo para cima, se chama motim. É isso mesmo. Exatamente isso. E agora, de cima para baixo, a gente chama de estruturação. Então, vamos lá. Você vai participar do treinamento juntos? Tenho que participar? Tem que sentar na mesa? Sim. E aí, nós começamos esse trabalho, e quando eu trabalhava com consultoria, eu entendia que quando funcionava muito bem, né, antes de ir para treinamento, vocês certamente sabem mais do que eu sobre, funcionava muito bem quando o líder, o dono, o diretor, ele estava engajado com o processo. Com certeza. E quando ele não estava engajado com o processo, era um trabalho que, durante o período que a gente estava lá,
funcionava muito bem, porque o time estava engajado, mas quando a consultoria saía, ou por algum motivo, acabava o contrato, voltava. Inércia. Exatamente. Voltava ao ponto... Ou então perdia time, porque o time dizia, existe um mundo novo. Existe esse mundo. Existe um mundo novo, eu quero esse mundo. Onde tem essa empresa? E acabava perdendo talentos. Então, quando nós abrimos a Potencial Pleno como escola de negócios, foi, quem que nós vamos atender primeiro? Primeiro o dono da empresa. E aí, então, o time dele. E se for primeiro o time, então o dono da empresa tem que estar junto. Porque o DNA do fundador faz toda a diferença na cultura. Então, se o time tem uma cultura, mas o fundador não segue essa cultura, essa diferença, esse buraco, né, esse gap, faz com que não haja engajamento, perde talento, perde cultura, né? E o contrário acontece de maneira muito mais leve, quando o dono entende, entendi, sou eu o protagonista dessa cultura junto com o meu time, aí a coisa começa a funcionar de maneira mais sólida. Tem um elemento legal, acho que tudo que você falou até agora, que eu fui me conectando e percebendo, que tem a ver com a questão do aumento da complexidade, né? Então, à medida que o negócio vai crescendo e também a carreira da pessoa vai evoluindo, que ela pode desenvolver uma carreira e só olhar para a carreira e não olhar para o desenvolvimento pessoal, mas chega uma hora que a conta vem que, assim, tá tão complexo que eu não consigo dar conta. Geralmente é aí, e que daí é o burnout. Porque se eu conseguisse dar conta, tranquilo, mas eu não consigo mais porque as minhas estruturas internas já não tem mais de onde tirar da caixinha de ferramenta. Eu tenho, mas não tá claro para mim. Eu ainda não aprofundei. Excelente. Então vai aumentando essa complexidade. E aí, quando a gente abre a consciência e traz como lidar com a complexidade, outras ferramentas que daí vão trabalhar no interno, a pessoa começa a ter uma habilidade melhor. Maravilha. Aí eu queria trazer uma pergunta anexa, porque um dos valores da Potencial Pleno é a alegria, né? É a leveza, que vocês chamam, né? Paixão, né? Tem ali. E aí, normalmente o trabalho de autodesenvolvimento, ele vai pegar questões que são mais complicadas. Dá para fazer um formato mais alegre, mas vai pegar. Então, como é que você consegue equilibrar essa questão do profundo desenvolvimento com a leveza? Que muitas vezes não é tão leve. Né? Você sabe que dentro da nossa sala de aula, quando eu desenvolvi o método, né, eu trago da minha bagagem de escola de inglês. Então, eu fui franqueada de uma grande rede de escola de inglês por 15 anos, antes de ter uma escola de negócios. Lá, eu desenvolvi um método para a minha escola, e hoje eu replico esse método a partir de princípios da gestão empresarial. Na escola de inglês, eu não lembro quantas vezes na minha vida eu ensinei o verbo to be. Não sei te dizer. Não sei te dizer. A base de tudo. Assim, milhares e milhares, porque não é ensinar uma vez para a pessoa, né? São várias vezes. Então, a partir desse contexto de para ensinar, tem que ter envolvimento. O que eu trouxe lá da escola de inglês? Quando meu público, criança e adolescente, ele estava envolvido com o processo, ele aprendia muito mais rápido. O que é aprender envolvido com o processo? É o professor entrar no mundo do aprendiz. Perfeito. Entrar no mundo do aprendiz. Então, quando eu entrava no mundo do aprendiz, eu lembro que eu tinha adolescentes que até hoje eu sei as músicas do Eminem de cor, porque eu provocava né, essa conversa com eles. Porque eu entrava no mundo deles, para que eles entendessem, opa, tem alguém no meu mundo que pode me facilitar esse processo de aprendizagem. Okay? Traduzindo isso para o mundo adulto, vamos lá para o dono de empresa agora. Se eu não crio um ambiente onde esse professor, esse treinador, que é o nome mais bonito, né, mas a minha raiz é professora, hoje o nome treinador. Eu entro no mundo dele. E quando eu entro no mundo dele, existe intimidade. Quando eu falo eu, nosso time todo, né? Eu entro no seu mundo. Eu entendo daquilo que é importante para você. Você como aprendiz naquele momento, naquele cenário. Eu tenho muito mais a aprender sobre a sua empresa do que eu imagino, porque eu não sei do seu negócio tanto quanto você sabe. Então a gente entra no mundo do cliente e a partir disso, a partir dessa intimidade, porque a transformação ela acontece na intimidade, quando a pessoa confia a ponto né, isso é fundamental. de se abrir com você. A gente cria um contexto, e esse contexto tem alguns pilares. Então, é o contexto da rotina, do ritual, todas as minhas aulas começam da mesma forma, terminam da mesma forma. Então, a gente tem um engajamento emocional com eles, nosso valor conexão em primeiro lugar. Né? Então, o que tem aqui na conexão? Cara, tem energia alta, tem sorriso no rosto sempre, tem alegria, tem paixão, então tem bom humor. A gente provoca isso, porque às vezes o mundo empresarial ele é tão sério, que até dar risada o cara não sabe mais. Porque ele tá sisudo, ele tá, puxa... E aí, no meio da aula, né, abrindo um spoiler aqui, nós temos um momento no pós-almoço que você vai fazer uma brincadeira, nada a ver, não é nada a ver mesmo. Assim. E você percebe algumas pessoas que falam, nossa, faz tanto tempo que eu
dou uma risada, não faço um movimento com meus quadris, um movimento sexy, né? Eu falo, o que é isso que está acontecendo aqui? É levar um pouco de leveza. E ali a gente começa uma construção. Quando que nós vamos nos aprofundar? Uns 3 meses depois, uns 4 meses depois. Quando eu já conheço a empresa, já conheço o cliente, nós temos uma intimidade entre professor e aprendiz, né? Os meus treinadores também têm esse nível de entender da pessoa, da família, dos desafios, ele já compartilhou. Aí então a gente vem vamos olhar para esse recurso interno que precisa ser mexido? Então não é do dia para a noite. E aí sim, ele diz assim, pode vir, né? Às vezes, alguns anos atrás, a gente teve uma consultoria que falou, Carol, como é que você consegue que uma galera que, assim, domina muito no seu mercado, né, participem dessas dinâmicas? Tem algumas dinâmicas que eu não vou contar aqui, porque essa brincadeira é de casa, né? Eu espero que vocês possam conhecer também. De boa. Você diz vamos, eles dizem vamos. É porque antes teve uma construção. Aí dá para mexer no trabalho anterior. Dá para fazer isso mais rápido, sim. A gente tem eventos de 2, 3 dias, sim. Mas o que eu prefiro, pedagogicamente falando, né, mesmo que seja para adultos, precisa dessa construção. Então vai ali uns 2, 3 meses, aí a gente entra para trabalho interno forte e a partir dali nós e vai com leveza daí. E aí, porque já criou a conexão e a confiança. Ele diz assim, eu posso acessar esse lugar, mas essa sombra... Aqui é seguro. Porque aqui é seguro. Exatamente. Perfeito. Então a gente consegue fazer essa conexão. E também sou muito grata e honrada, os nossos clientes confiam muito. Né? Então hoje tem uma trajetória legal nesses últimos anos. Quem entra na sala de aula já vem com a confiança emprestada de quem indicou. Perfeito. Então a gente consegue fazer isso mais rápido também. Eu acho que esse é um processo fundamental para acelerar, né? Que a gente vê muito também nos nossos trabalhos mesmo. Né? Sim. Quando a gente está em alguma empresa e que a gente tem um case de sucesso na empresa, e aí você pegou um ponto muito legal que eu acho que é fundamental. Né? A gente já fez trabalhos na empresas, muitas vezes que, né, o dono, né, tem bem aquela coisa, quero fazer desenvolvimento de liderança e tal, né? E aí o CEO, o dono, ele chega e fala, putz, não, mas e aí, você vai participar? Vou! Mas aí ele chega lá e dá uma passada, né? E abre e não fica e tal. E assim, e a gente vê assim, o potencial de desenvolvimento daquele grupo quando o dono tá lá, né? Porque a gente está falando do potencial de desenvolvimento do quê? Não na sala de aula, não naquele workshop, mas depois, né? Então a gente enxerga muito claramente isso. Então eu acho que esse é um ponto muito legal. E quando a gente começa de cima para baixo efetivamente, né? A gente usa uma abordagem de mentoria, né? Que a gente chama de desafio perfeito, né? Que é uma mentoria que pega assim, vamos colocar assim, o maior desafio daquele líder, né? O maior desafio de liderança dele, que normalmente tem muito a ver com os maiores desafios pessoais, né, dele também. E quando a gente começa pelo C-Level, né, pela diretoria, e a gente desce, né, a gente, assim, a alavancagem é gigante, né, porque, primeiro, assim, não tá o CEO não foi abrir aquele workshop porque só para dizer que é legal, que vocês têm que fazer. Não, ele foi abrir dizendo o seguinte, não, olha, eu já fiz. Eu fiz essa mentoria, o meu desafio é esse. O meu desafio é esse, legal. Eu enfrentei essas dificuldades. Então, assim, nossa, é outra assim, situação completamente diferente do que o que acaba sendo, de repente, até o mais usual, né? Que é aquelas turmas de liderança em que tem aquela distância, não, estou desenvolvendo meu time aí, mas, cara, e você? Né? Então, e cria esse descompasso que você colocou aí. Eu acho que, cara, nossa, é muito legal essa tua provocação, tua reflexão. E o potencial disso, né? Do empréstimo da confiança. Eu acho que isso eu gostei desse termo, né? Empresta a confiança, né? É o empréstimo da confiança. Quer dizer, eu já fiz. Pode fazer que é legal. Que vai dar boa, né? Eu gostei do termo que você usou, que você falou que a transformação acontece na intimidade, né? A gente tem um desafio um pouco diferente, que é o mesmo desafio que você tem no Incompany, por exemplo, né? Sim. Mas assim, a Potencial Pleno trabalha B2C, né? Ou seja, o dono por mais que a empresa dele seja quem vai passar pelo processo, é ele quem decide. Que é muito parecido com o que acontecia no ILP de vocês, por exemplo, na FAI, né? A gente conversou isso ontem, né? No cliente que a gente visitou. Então, eles tinham um programa que eles conduziam na FAI, né? Que era o Integral Leadership Program, que era para os donos, né? Assim como acontece lá com vocês. Certo. Esse cara, que é o dono, ele parte de uma consciência de que ele precisa se desenvolver, né?
de que ele quer se desenvolver num nível um pouco mais profundo, então ele procura recursos, né, como a Potencial Pleno, como procuravam o LP com vocês na época e tudo mais. Legal. Só que quando a gente trabalha no B2B, é o dono, o RH, que tomou essa decisão, e são outros líderes que não decidiram, né? Eles não decidiram intencionalmente, deliberadamente, participar daquele programa, mas eles vão participar de um programa que trabalha consciência, trabalha autoconhecimento, trabalha as dinâmicas divertidas que você faz. Sim, né? sim. Então, eu acho que essa autoconsciência de necessidade de desenvolvimento, isso é um pré-requisito para que a pessoa se desenvolva. Porque eu vejo que é muito mais difícil você ter penetração quando a pessoa não escolheu. Mas, mesmo assim, temos saídas, temos recursos, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente dribla esse desafio da pessoa que não escolheu estar lá, diferentemente do dono que escolheu, mas que ele está tendo que passar por aquele processo, fazer aquela dinâmica, fazer aquela brincadeira, um movimento sexy. Excelente questão. Ou responder um assessment com nível, né, de complexidade. Assumir que tem desafios. Assumir que tem desafios e tudo mais. Vamos por esse caminho. Bom, vamos por muito... Eu gosto de estudar, né? O meu ponto é que eu sou meio nerdona, então eu vou atrás do que acontece. Tá muito em casa. Tô em casa. Por muito tempo isso foi ruim, agora é bom, né? Que engraçado. Ainda bem que mudou. E então eu comecei a perceber que quando eu omitia essa informação no treinamento, eu tinha muito mais desafios de quando eu trazia de maneira intencional o que eu chamo hoje do bode na sala. Imagina só se eu trouxesse um bode, tivesse ele aqui e eu simplesmente deixasse ele fedendo, enfim, não falasse nada e começasse a entrevista. Vocês só iam prestar atenção no bode. Acabou. Esquece Carol. Total. Você nem está pensando em Carol, em entrevista, nem nada. Mas só no bode. Por que ela não falou nada sobre isso? O que está acontecendo? Está fedendo e tal. Agora, se eu chego e falo assim, gente, eu ganhei esse bode aqui de presente, um presente de grego, e ele me acompanha onde eu vou, eu não consigo me livrar, não consigo, ele não fica para fora, ele arranha a porta, eu peço desculpas. Ele vai ficar aqui, ele incomoda, ele fede. Você posso contar com vocês? Eu sinto por isso o nível de aceitação. Claro que sempre tem um percentual, a gente precisa entender que sempre vai ter um percentual que vai dizer que é absurdo. Mas a grande maioria das pessoas vai dizer assim, cara, que bom que ela falou. E eu tô com ela e não com o bode. Né? Já é até uma empatia, né? Isso. Empatia dela. Ser humano é ser humano. Então, nós temos a vontade de gostar do outro. Esse é um ponto que nós vamos falar um pouco nas redes sociais. Hoje, talvez, blinda a nosso olhar. O ser humano, ele foi feito para gostar do outro ser humano. É como as pessoas me dizem assim, nossa, criança gosta de criança. Não, é porque pessoa gosta de pessoa, a gente gosta de gente. Exato. E, claro, o nosso processo educacional, familiar, o histórico de vida, vem para trazer uma clareza diferente, talvez, mas nós gostamos de gente. E aquele que diz que não gosta de gente, precisa olhar para questões mais internas. Sim, né? sim. Então, o que eu faço nos treinamentos para abrir essa porta quando a pessoa não decidiu, não quer, ele sabe que vai mexer com coisas que ele... Gente, eu sei que você está aqui porque você está obrigado. Tá bom? Eu sei que quando eu faço a intenção do dia, eu começo todos os nossos... O que te traz aqui? E aí eu sei que você vai me responder que é o que teu chefe mandou. E aí a pessoa já pensa, ok, que bom que ela sabe. Que bom que ela sabe que eu tô aqui, obrigada. Eu sei que talvez você tenha vindo aqui porque a empresa, né, tá proporcionando isso e não era aquilo que você gostaria. Mas já que você tá aqui, dedicando o teu bem mais precioso que é o teu tempo, o que dá para tirar daqui? O que você gostaria de tirar daqui? Né? Eu vou dar o meu melhor como parte desse processo, pra gente conectar juntos. O que você gostaria? E aí já tem uma pequena abertura. E ali eu vou ganhando algumas aberturas durante para que sempre traga o que acontece, o que é o bode, o que ninguém quer falar. Ninguém quer falar disso aqui, ninguém quer falar que é obrigado, ninguém quer falar que... né, nós fazemos, por exemplo, na parte de vendas, a gente sempre faz cliente oculto para entrar em uma empresa para fazer o nosso treinamento e depois fazer um outro cliente e fazer a mensuração, né, das diferenças. Ninguém... vocês passaram por cliente oculto. Sério? Gente, olha, eu já vi isso. Vocês passaram por cliente oculto. Eu tenho aqui as respostas, eu não vou fazer um caça às bruxas, fiquem bem tranquilos, eu sou contra isso. Mas a gente precisa olhar para alguns temas. São desconfortáveis, tudo bem, é desconfortável, é ruim. Alguns de vocês vão se sentir perseguidos pessoalmente. Não tem o nome de ninguém aqui, esses são os resultados. Então, eles já sabem disso. A gente só coloca a luz na sombra. Legal. E é assim que essa abertura começa a acontecer, mesmo uma pessoa que foi decidido por ela, ou pelo RH, ou pela diretoria, ou por um dono de empresa que já não está mais no processo. Uma empresa de 3 mil, 5 mil, 7 mil colaboradores,
ele não vai para a sala de aula, muito raro, né? Que ele vai trabalhar em mentorias individuais ou com a diretoria dele, mas ele não vai estar num treinamento para líderes ou gerentes ou supervisores, coordenadores. Como que eu faço que eles engajem mesmo assim? Né? Legal. Então, é trazer essa abertura. No nosso caso, é dono de pequenas e médias, então o dono está junto. E eu recomendo que ele esteja. Mas para grandes e gigantes, não é quem nós atendemos hoje, mas é entender, nós já atendemos no passado, eventualmente aparece um contrato ou outro, eu até brinco, né, que é bom para o meu portfólio, mas muito fora do meu escopo. Fora do escopo, né? Ok. Eu trago essa consciência de faça isso por você, pela sua carreira. Tudo bem se você fizer por você, pela sua carreira? Pode ser aqui a sua carreira, pode ser em outro lugar. É isso. Então trazer essa clareza do problema que ninguém quer falar. Então, qual que é o problema que ninguém quer falar? Nós, como facilitadores, nós vamos falar. E aí facilita essa abertura para que a mensagem chegue, né? Para que a mensagem chegue de maneira bacana e a pessoa tenha uma transformação pessoal. Não tem como entrar num processo que nós fazemos aqui, pelo que eu entendo, né? E não sair do outro lado melhor. Se ela se abrir, ela vai sair. Ela vai sair melhor, mais forte, com mais ferramentas. Então, apenas buscar essa abertura. Nesses primeiros encontros, ali os 2, 3 primeiros encontros, é onde a gente traz essa clareza. E aí a abertura de, pode me falar. Às vezes eles me cuxam, cara do céu, você trouxe tal coisa, mas o que está acontecendo mesmo é tal, tá bom? Tá bom? Ninguém, não fala para ninguém que eu falei. Isso. Tá bom? Obrigada, confiança. E assim a gente vai construindo essa confiança junto contigo. É muito interessante o que você colocou, né, dessa questão da obrigatoriedade, né, do participante estar ali porque quer, né? Tem uma autora, né, que trabalha com abordagem integral também, que trabalha com desenvolvimento vertical, que ela é uma australiana, descendente de gregos, né? Alice Agnostakis, né, o nome dela. E a Alice, ela enfatiza muito isso, né? Ela enfatiza assim, olha, se você quer programas obrigatórios, né, de desenvolvimento de liderança, não funciona. Então ela traz assim muito essa ênfase no não funciona. Mas a grande questão muitas vezes, não funciona, mas muitas vezes você está sendo contratado para fazer. Né? E tem pessoas ali que, como você falou, vão dizer que querem. Não, eu escolho participar sim, né? Mas, na verdade, é aquela escolha do tipo assim, eu sei que se eu disser que eu não vou participar... Eu tenho um tempo limite nessa empresa. Exatamente, eu estou dizendo que eu não estou engajado, eu estou dizendo que eu não quero fazer, né, continuar fazendo parte do time de alguma maneira. Então, assim, isso está presente, eu digo assim, mesmo quando a gente exige, por exemplo, uma manifestação, né, de escolha da parte de líderes em programas corporativos, né? Mesmo quando a gente exige isso, normalmente vai acontecer, né, de muitas pessoas estarem ali porque, eu escolho. Tá? Recentemente teve um trabalho numa empresa com os líderes todos de uma diretoria, né? E eu coloquei de cara para a diretora, eu falei, olha, só participa quem aderir ao programa. Não é obrigatório. Todos aderiram. Agora, então, assim, é aquela coisa assim, vamos e aí, né? Então, eu gosto muito de trabalhar assim, né? Quando a gente trabalha com a gente sabe que tem pessoas ali que não escolheram estar ali, né? A gente, de alguma maneira, a gente hoje provoca... O aceite. A gente hoje provoca no sentido deles refletirem que, no fundo, eles escolheram. Né? Que é aquela coisa assim, tá bom, né? Então você está aqui, obrigado. Você não tinha opção, então? Não tinha opção. Como você não tinha opção? Você não podia dizer não? Não, podia, mas se eu dissesse não, aí vem aquelas reflexões, né? Eu ia ficar mal, eu ia ser mal visto, mas você tinha opção. Ok, então você escolheu estar aqui. Então foi uma escolha. Então, assim, no fundo foi uma escolha. E a gente fala muito disso quando trabalha protagonismo, né? Trabalha accountability, né? A gente fala muito disso de mostrar para a pessoa que por mais que tenha sido obrigada a estar lá, né? Por mais que ela tenha sido obrigada a estar lá, ela, no fundo, ela está escolhendo. Não existe são formas diferentes dela enxergar. Né? E quando a gente coloca essa perspectiva, né, de que, na verdade, olha, não, você realmente, né, escolheu aqui, porque tem a outra opção, mas é uma opção que você entende que ela é extremamente negativa, né? Que as chances de você não ter não colher bons frutos dessa outra opção são bem baixas, então você preferiu
Mas só isso já é um super convite à consciência. Porque Exatamente. muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que elas estão fazendo escolha. Muitas vezes não, eu diria que na maioria. É que se eu não tivesse aqui, eu podia ser demitido. Então, foi obrigado. Não, então você escolheu, em vez de ser demitido estar aqui. Ou seja, ainda assim você escolheu, mas... Não, gostei muito. Eu como aceitar os termos e condições. Você, olha, você clica aqui, aceita esses termos e condições. Se você não leu, o problema é seu. A escolha foi sua de não ler aqueles termos e condições. Perfeito. Então, mas eu gostei, achei muito bacana. Inclusive, me traz alguns pontos. Quando você trouxe a autora, eu fiquei pensando em alguns temas que eu sempre levanto com os nossos clientes, que a nossa educação no Brasil é muito, obviamente, diferente da educação fora do Brasil. Né? Não só a educação educação social, né? Mas a educação básica mesmo, né? Educação escolar básica. Sim. Então, nós como empresários e como líderes, treinadores, facilitadores, nós temos uma função social, daquele que não aprendeu na escola, que não aprendeu em nenhum outro lugar e que a empresa vai ensinar. Então, quando a empresa se posiciona como uma empresa educadora, ela vai precisar entender que existem esses filtros do vai ser obrigado, e o ponto que você trouxe, que eu gostei muito, olha, existe uma escolha, você pode dar esse aceite. Diga lá que você deseja participar e que você está aqui por um desejo. Há uma abertura de portas também, porque a empresa educadora, eventualmente não, sempre vai precisar educar o seu time e entender que não é todo mundo que vai engajar. Não é todo mundo que vai engajar, mas ainda assim ela precisa fazer esse processo educacional. Ainda assim ela precisa. Obrigatório. Né? Eu gostei dessa tua pegada. Legal. Eu gostei muito. Eu que é válido. Queria trazer uma pergunta. Manda. Porque assim, o trabalho que nós fazemos, a gente está muito acostumado a conseguir enxergar cenários e contextos e encontrar caminhos para achar soluções, é isso que a gente tenta ensinar. Né? Perfeito. Então é meio que parte do trabalho a gente está sempre pesquisando e encontrando caminhos assim. Vou puxar um pouco da história do bode que você falou. Sim. Em que sentido? Eu adorei o bode. O que hoje, dentro do que você faz, do que você atua, ainda é um desafio? Ou a resposta que você não tem, o que é difícil no trabalho? Porque cada um tem suas vulnerabilidades e desafios, assim. O que é maior de desafiador, assim, para você hoje, que você sente? Você sabe que no ambiente de sala de aula, já acontece desde que eu dava aula de inglês. No ambiente de sala de aula, o conteúdo é o mesmo, o professor é o mesmo, mas os ouvintes e os participantes são diferentes. A dinâmica do campo é diferente. Exato. Então, eu entendo que são educações diferentes, perspectivas diferentes. Tem algumas pessoas que eu digo ele transforma isso em A a Z. Histórias, traumas. Tem muita coisa envolvida. Então, para mim ainda é um desafio o impacto de todos. Como professora que sou, eu desejo que todos aprendam. Né? Que 100% do time que esteja ali esteja absorvendo de acordo com o que dentro do meu imaginário precisaria acontecer. E com o passar do tempo, especialmente nesses últimos 5 anos, no pós-pandemia, eu comecei a compreender que eu não sou dona do resultado. Eu não sou dona. Então, o meu desafio é um desafio interno. Eu não sou dona do meu resultado. Isso. Okay? Eu sou dona da minha atitude. Perfeito. Mas o resultado não. E lidar com esse desafio, até recentemente eu li uma frase que tem muito um pano de fundo religioso, mas eu achei sensacional, né? Que é, a palavra precisa ser dita, a boa palavra precisa ser dita, né? A palavra de Deus precisa ser dita. E a compreensão e a transformação não é nossa. O que é nosso? A palavra dita. A transformação e a compreensão é do Espírito Santo, né? Para quem acredita em Deus, é o Espírito Santo, mas é agindo no outro. Eu não posso deixar de fazer a boa nova, falar a boa palavra, tudo que a gente estuda e trazer isso de uma maneira metodológica para que seja mais fácil a compreensão. Sim. Mas de não ser dono do resultado. Esse é um desafio pessoal meu. Né? E que eu percebo em sala de aula também, sabe aquela coisa de, cara, eu queria tanto que essa cliente... né? Vamos! Mas tem muita coisa envolvida. Então, a vida acontece enquanto a vida acontece. A vida acontece enquanto o meu treinamento acontece. Né? E aí, de vários cases também que nós temos, né? De, puxa vida, a empresa estava prontinha para virada. E aconteceu uma coisa na vida dele, ou dela, e não aconteceu. Eu me pego como um desafio pessoal, puxa, mas e aí, sabe que não foi o método? Você não poderia ter feito alguma coisa diferente? Então, eu olho muito para esse meu desafio hoje como passar desses últimos 5 anos de entender, eu preciso fazer o melhor que
posso com os recursos que tem. E entender que cada um vai ter o seu resultado, assim como eu também tenho. Eu fico com algumas pessoas assim, vai, Carol! E eu tô parada, assim, sabe? Em algum outro plano paralelo, tem alguém que tá sendo o meu facilitador e que eu não tô indo. Então, ainda é um desafio e eu vou estudando cada vez mais para entender o campo, para entender o que acontece, alguns elementos aí nesse Nossa, eu adorei a tua resposta, porque assim, é claro que antes de te fazer a pergunta, eu fui buscar em mim o que eu daria de resposta. E o que me veio de que se eu fosse responder a tua pergunta tem muito a ver com o que você trouxe, mas é assim, porque quando a gente trabalha a evolução das lógicas de ação, chega num dos topos atuais das lógicas de ação, que é justamente a nossa capacidade de trabalhar com o campo e de se colocar a serviço do que o campo quer ser colocado e se colocar nessa entrega, nessa presença. E o grande desafio que eu vejo é como que traz isso para as pessoas e as empresas e elas realmente entenderem de dentro delas que esse caminho, por mais tortuoso que ele possa parecer, ele vai trazer a solução no tempo que tem que ser trazido. Exato. Como fazer perceber? E aí o que você traz é justamente isso, essa percepção do campo, né? Que quando você abre e deixa o campo trabalhar o que tem que ser trabalhado, e aí usa algumas técnicas de trabalho de campo, é isso, você nem tem como se apegar ao resultado. Porque ele está completamente fora do seu controle, né? E aí, às vezes, o resultado é até melhor do que você imaginava. Então, eu achei sensacional. Obrigado por essa abertura, assim. Sim. Conectou muito. É entender que eu sou, no máximo, dona da minha ação e, de vez em quando, ainda preciso entender, né? Nós somos donos das nossas atitudes, ações, embora tenha muita coisa envolvida também nas nossas atitudes e ações, né? Mas o resultado, eu tenho uma percepção de que eu colho frutos que eu não plantei, ok? Todos nós, né? Alguém plantou uma árvore de laranja lá atrás, né? Tem um case interessante, meus pais são casados há 53 anos. E eles se casaram num sítio, que é onde a minha tia mora, no interior do estado. E recentemente eles foram nesse sítio para visitar minha tia, e a minha mãe voltou dizendo assim, você acredita que o pé de laranjeira ainda tá lá? 53 anos depois. E a gente teve a oportunidade de desfrutar uma laranja daquele pé lá do nosso casamento. Então, o pé de laranja já estava lá, alguém plantou. E há 53 anos atrás, eles tiveram a oportunidade de provar aquela laranja, 53 anos depois, mais uma laranja. Então, nós colhemos frutos dos quais a gente não plantou. Isso é fato. Né? Então, quem planta, colhe? Sim. E, inclusive, quem planta, às vezes, não vai colher daquele fruto do que ele mesmo plantou. Exatamente. E às vezes você colhe. Exato. Então, eu planto para que outra pessoa colha. Então, os resultados eles podem ser muito melhores. Porque eu plantei mas veio alguém antes de mim que plantou muito mais. E eu tenho a oportunidade de colher o resultado que aquela pessoa plantou junto com aquele pequeno que eu plantei. E a coisa pode ser muito maior e melhor quando a gente entra num estado de flow, uma fluidez melhor. Você chegou onde eu estava pensando. Aí, ó, viu? Conectou. Olha, conectou. Não está tão agarrado. E o meu desafio esse AP é deixar ir. Então, quando eu falo do meu desafio pessoal, deixa fluir. Deixa fluir, vai acontecer, o conhecimento está na mesa, a gente estuda bastante para isso, se importa muito com os nossos clientes também, a gente se importa no mais profundo dessa palavra possível, e deixar fluir, sem muito apego. Então, o meu desafio está falando em campo, o nosso aqui está lindo, né? Que legal. Legal. Mas eu vou pegar a caroninha no flow ali, né? Porque eu, assim, né, pessoalmente, né, quando eu fiz a opção de transitar ali da carreira corporativa para a carreira de professor, de docente e consultor, né? E eu fiz essa transição há 26 anos atrás. Quando eu fiz essa transição, uma das coisas que eu percebi assim, muito claramente e que me legitimava a minha escolha é que quando eu percebi que quando eu dava uma boa aula, né, e entrava em sintonia, né, com os alunos e tal, eu entrava totalmente em flow. Eu fui até procurar, o que é isso que acontece aqui? Né? E aí eu digo, não, isso aqui, eu pensava assim, nossa, é meio que um estado meditativo. Né? Então, assim, e era o tal do flow, né? Aí eu fui estudar lá, né, toda a teoria, a abordagem por trás disso. Mas é muito interessante o que você falou, porque, logicamente, aos poucos eu fui percebendo, e aí tomei uma pancada,
mais ou menos há 2 anos atrás. Eu lembro muito disso. Eu tomei a pancada porque, e é uma das coisas que eu venho tentando endereçar nas minhas aulas, eu nunca fui aquele professor unanimidade, né? Então, durante, sei lá quantos anos na FAI, 26 anos dando aula na FAI, de graduação, de pós-graduação, depois que eu comecei a ser bem avaliado, eu sempre fui muito bem avaliado, mas eu via sempre professores com 100%, 99%, e eu tinha muita dificuldade de chegar nesses 99%. Né? Então eu sempre ficava, era aquele professor que estava sempre acima de 95%, mas nunca chegava do 100%. Né? Então assim, eu falava, cara, o que acontece? Né? E as minhas avaliações tinham uma característica muito interessante, porque alguns alunos falavam que era a melhor aula da vida, e tinha aluno reclamando, sempre, né? Tinha aluno reclamando. Pega, né? Eles assistiam a mesma aula, né? A mesma aula, exatamente. E aí, né? E assim, eu sempre entendi isso como sendo, ok, faz parte do processo. Sim. Até que eu fiz uma formação com o Marcelo Cardoso, né? Que o Paulo também fez, né? A formação Meta Integral, né? Com o Marcelo Cardoso lá em São Paulo, na Mantiqueira, que são os encontros, as imersões. Que lindo. E aí teve, né, no final você tinha que fazer uma apresentação, uma facilitação, né, que era tipo assim, para ganhar o certificado final, né, depois de você fazia uma consultoria numa empresa, na facilitação da empresa, e aí você fazia uma individual, né. E eu, durante todo o processo, tinha feito várias, né, mas aquela ali era meio que a da prova final. E na hora de fazer a facilitação, né, eu, como sempre, entro em flow, né, então assim, eu estava fazendo, eu entrei em flow na facilitação. E aí, de repente, eu só ouço assim, olha, falta 1 minuto. Eu falei, caraca, ferrou. Eu não estou nem na metade do negócio. Aí eu avancei um pouquinho mais, né, e aí quando deu o tempo, eu achei, não, eles vão deixar eu avançar um pouquinho mais para eu fechar. Não, acabou o tempo. Acabou o tempo e tal. Eu falei, nossa. E aí eu falei, pô, e aí, qual foi a nota, será? Né? E aí o Marcelo virou para mim e falou assim, Zé, você vai querer fazer a tua DP? Né? Você vai querer fazer depois do almoço ou você vai querer deixar pra gente fazer o último encontro lá na Mantiqueira? Lá, né? Eu falei, nossa, ele tá dizendo que eu fui reprovado. Reprovei. Eu falei assim, logo sutil, depois do almoço? Ou depois? Aí eu falei, gente, cara. Eu falei, cara, eu fiquei com aquele negócio assim. E aí, beleza, né? Aí eu falei, não, eu quero fazer depois do almoço. Aí, beleza, chegou depois do almoço, eu fui lá, fiz, cara, cravei o tempo, 15 minutos certinho. E aí todo mundo, né, aplaudiram e tal, falaram. E aí eu ouvi o seguinte, né? Quando eu estava fazendo meu comentário, eu falei um pouquinho do que eu senti e tal, de que tinha acontecido antes, o que tinha acontecido naquele momento. E eu falei, mas... Aí eu fiz um comentário assim, 0 flow. Eu fiz um comentário, né, 0 flow. E aí a Carla, que trabalha com o Marcelo lá, ela virou para mim assim, mas quem que tem que ter flow? Aí foi assim, sabe aquele soco, um upper, assim no queixo, né? E eu falei, gente, caramba, tipo, tem que estar bom para quem isso aqui? Né? Exatamente, que tem que estar bom para quem. E eu percebi, né, muito isso, né, que a gente, essa coisa do flow, né, é tão bom quando a gente nós conseguimos nos conectar com a plateia e fazer uma conexão num nível que vai nos levar para um outro estado de consciência. Né? Sim. É tão bom isso que eu percebi que eu estava viciado nisso, na verdade. Né? Então já não era mais uma coisa assim totalmente consciente, era uma coisa que eu passei a buscar. E aí o que acontece? O que eu comecei a perceber? Eu joguei atenção, agora vou voltar a lecionar, né? Voltar para a sala de aula, vou voltar a lecionar. E aí eu comecei a perceber, gente, quase que inconscientemente eu vou buscando quem são aqueles alunos que mais sintonizam, né? E aí eu quero ter os diálogos mais loucos e profundos com aqueles alunos, né? Que para eu entrar em flow, e eles entram em flow também, e aí lógico, eles vão falar que foi a melhor aula da vida deles, só que tem um monte de gente boiando ali, né? Então assim, a gente vê como que, no meu caso, né, esse é o meu maior desafio hoje, né? Então, e por conta disso, eu sempre tive muita dificuldade em cumprir o cronograma. Por quê? Porque a gente vai muito mais fundo do que o que pensa que
programou que deveria ir, né? Era o que a gente chamou de falso flow. Ok. Porque era um flow interno que acabava não olhando para todo o contexto, né? todo o campo. Para o todo. É bem interessante. Sim. E hoje eu tenho buscado, é uma dificuldade muito grande minha, que é justamente essa, quer dizer, pô, eu sei que tem gente ali que não tá nem aí, cara. Mas só que eu tenho que, de alguma maneira, buscar também conectar ele, de alguma maneira provocá-lo a se conectar. E é um exercício que eu tenho nos últimos módulos de pós-graduação que eu dei, eu tenho tentado fazer, né? E a mesma coisa quando a gente faz workshop com as empresas, né? Então, assim, eu tenho me esforçado para, assim, cara, como é que eu conecto aquele que está perdido ali? Porque, né, que eu estou vendo que está, né, com uma maneira superficial. Então, eu acho que esse, né? Que está totalmente desconectado. Você sabe que uma das linhas, tem uma pergunta que eu faço muito para mim em sala de aula, né? Porque talvez eu esteja um pouquinho no oposto do controle. Então, o meu ponto é que eu preciso olhar mais para o controle. Quando entrar em flow é uma delícia, uma maravilha. Ao mesmo tempo, Sabrina já esteve em sala de aula comigo, é cronometrado, né, o tempo das coisas e tal. Então, eu já olhei muito para essa questão e o meu trabalho é um pouco, né? Tentar ir mais pro flow. Menos controle, mais soltar mais. Mas existe uma pergunta que me ajuda muito como facilitadora, que é todas as pessoas que sentam na nossa frente, ou como um aprendiz, ou aqui a gente está trocando essa ideia, né? Tem uma pergunta em pano de fundo, que é: o que tem para mim aqui? Tem uma pergunta de pano de fundo acontecendo. Sim. O que tem para mim aqui? E ao entender essa pergunta, que a pessoa que está na minha frente, seja 10, 20, 50, 100, 500 pessoas, ela sentou naquela cadeira pensando: o que tem para mim aqui? Então, ótimo, o que tem para elas? E quanto mais eu souber, como facilitadora desse processo, de alguma forma, uma interação simples, ou, enfim, existe método para isso, né? Ferramentas para isso. Sabe o que é essa pessoa? E aí, buscarem entregar, dentro do tempo que tem, o que tem para elas aqui. Então, no nosso processo de preparo para treinadores e facilitadores, o que eu falo para os nossos treinadores? Menos o professor, mais o aprendiz, né? Por quê? Porque como o holofote está no professor, então, claro que, puxa, mano, quando a conversa é gostosa, né? Como é lindo quando a gente entra em estado de flow, mas ao mesmo tempo quem está sentado, ele precisa estar 3, 4, 5 vezes mais energia para estar conectado contigo. O que tem para mim? Me ajuda muito essa pergunta, no sentido de, cara, o que tem para eles aqui? Para mim, eu tenho que cumprir aquilo que eu fui, né, na minha percepção, aquilo que foi designado a mim. Mas o que tem para eles? E como que eu posso fazer com que o nível de energia deles, que o meu vai estar alto, eu estou em pé, estou me movimentando. Tá? Sim, é natural. Exatamente, é natural que esteja alta, né? Exatamente. A energia mental deles esteja conectada. É só quando eles conectam, cara, tem isso aqui para mim aqui. Aí eu fico, aí eles ficam. Então, auxilia bastante nesse processo, porque como é gostoso entrar em flow e vicia mesmo, né? Não, vicia. Já falamos de esporte antes. Eu tô no esporte, exatamente, total. Você entra em flow e vai, né? É uma delícia. Pessoal, para a gente caminhar para o final aqui, eu quero retomar com o nosso assunto, nossa pergunta ali do começo, né? Que é sobre essa evolução pessoal, né? Como talvez um pré-requisito para uma evolução profissional, né? Sim. Que já falamos que não necessariamente, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, né, ao longo da nossa conversa aqui, a gente falou muito sobre esse o porquê da evolução, né? Mas se a gente for pensar no como evoluir, digamos que alguém está nos ouvindo aqui, ok, legal, entendi que é importante evoluir, porque não evoluir pessoalmente, evoluir apenas profissionalmente funciona, mas cobra um preço caro, né? Tem um desalinhamento. Como é que eu vou evoluir? E eu acho que na nossa conversa aqui, você trouxe algo que é um pontapé inicial para essa evolução pessoal, que é assim, entender que nem tudo depende da nossa própria ação. Tem outras coisas envolvidas, tem um campo, né? Tem outras coisas que estão agindo junto com a gente, enquanto a gente age. Né? Então, ter essa consciência, ter esse conhecimento e contar com isso no nosso dia a dia, nas nossas ações e tudo mais, eu acho que pode nos ajudar muito nessa evolução pessoal. Vocês concordam? Sabe que, enquanto você falava, eu pensei numa outra vertente, que é, puxa, dá para ter uma carreira legal não olhando para a evolução pessoal? Sim. E dá para evoluir pessoalmente não tendo evolução na carreira? Ou na vida empresarial, ou na vida financeira? Então é um outro, buscar esse autoconhecimento, buscar, e aí a pessoa está sempre sem grana ou não está conseguindo crescer. Então a gente precisa olhar para o todo, né? Não só para a parte, né? Então olhar para esse todo. Quando uma pessoa decide entrar nesse mundo de evolução,
é um caminho sem volta. Não sei se vocês percebem isso. Né? Sim, total. De que é recente o meu mergulho nesse movimento de evolução pessoal. Tinha feito treinamento com as minhas escolas, mas quando eu decidi olhar para mim, faz 10 anos. E aí, 10 anos atrás, eu falei, puxa, tem alguma coisa em mim que eu preciso mexer. E que é algo que eu não sei se eu quero mexer, mas preciso, sabe aquela coisa, aquela dúvida, não sei se eu quero e tal. Mas faz só 10 anos. A intensidade, ela distorce o tempo, né? Então, quando você mergulha em você, parece que 10 anos, eles foram muito, parecem 20 ou 30, ou que você vive 10 anos em um ano, pelo nível de evolução. Então, as coisas, elas caminham juntas. Na minha percepção aquele que desperta, ele não consegue mais voltar, não consegue mais desver, né? Então, a evolução, ela vai caminhar conjunta. Uma só a pessoal, sem a profissional, vai trazer uma frustração. Né? E só a profissional sem a pessoal também vai trazer um tipo de frustração. Então, é olhar para esses dois em conjunto. Uma evolução pessoal que vai puxar a profissional que junto com a pessoal vai ser. Então, um junto com o outro. E um fortalece muito o outro, mas a base fundamental, na minha percepção, é a evolução pessoal. Porque você desperta e fala, puxa, eu preciso olhar para isso aqui, né? E isso vai me ajudar também na minha família, na minha carreira, na minha vida. Então, uma coisa leva a outra. E aí, nesse caso, é pré-requisito. Que os dois caminham juntos. É verdade. Legal. Muito bem. Legal. Mais alguma coisa, pessoal, pra gente fechar? Nossa, eu adorei, assim, essa relação entre os dois e esse equilíbrio. E, às vezes, são ciclos mesmo. A pessoa tá num processo de desenvolvimento pessoal que ela vai trabalhar alguns nós tão profundos nela que aí vão começar a liberar outras questões do profissional, que é a base do desafio perfeito, porque ele é uma base comportamental e emocional. O que está por trás lá do iceberg do meu comportamento, que eu tento, tenho atitudes, eu faço treinamento, eu faço hard skill, não sei o que, e não funciona. Né? Então, é essa abertura para olhar para cá. Então, eu achei maravilhoso e vou refletir bastante agora sobre essas correlações. Eu acho que nossa, é incrível. E parabéns por trazer isso nos treinamentos, porque realmente é o que transforma. Eu adorei. Nossa, que conhecimento maravilhoso. Obrigado. Agora eu quero fazer um treinamento. Vai ser um prazer. Aqui nós já amarramos a briga. Já ganhou uma seguidora aqui, uma discípula. Muito legal. Muito bom. É realmente muito especial. Foi muito bacana. Eu acho assim, eu gostei muito dessa tua fala final, porque eu vejo assim, no fundo, o que está por trás disso é a questão do propósito, né? No fundo. Porque quando a gente fala que o crescimento, o desenvolvimento pessoal, em geral, ele pode se dar desvinculado, né, da questão profissional e tal, de alguma maneira, depois de um determinado estágio de desenvolvimento, né, fica até meio difícil disso acontecer, né? Porque, de alguma maneira, você também não consegue mais separar o teu pessoal do profissional, né? Aquela coisa do propósito, né? Assim, então, assim, você já não tá... E até as tuas próprias escolhas profissionais, elas começam a ser escolhas que vão olhar para essa questão do propósito e vão olhar muito assim. E quando a gente fala de propósito, vamos pensar não só no que eu gosto, no que eu acho importante, mas naquilo que eu sou bom, naquilo que eu faço bem. Então, ou seja, a tendência é que, de alguma maneira, eu deixe de... eu naturalmente vá para um caminho de conjunto, vamos colocar assim. Mas eu acho que isso exige um certo, vamos colocar assim, um certo nível mínimo de desenvolvimento pessoal para que isso possa acontecer. Né? Olhando as lógicas de ação ali, a gente começa a ver, a partir do Achiever para cima, né, a gente vai começar a ter algo acontecendo dessa maneira, meio que inevitável, vamos colocar assim. E não que seja linear, né? Não que seja linear. Eu acho que esse é outro ponto, porque muitas vezes a gente tem grandes momentos de desenvolvimento pessoal que podem até naquele momento atrapalhar o profissional. E vice-versa. Né? E vice-versa. Mas assim, no todo e no longo prazo, vamos colocar assim, eu acho que a coisa começa a andar junto a partir de uma forma, patamar de consciência, alguma coisa assim. Então, perfeito. É isso aí. Legal. Maravilha. Eu não acho que esse episódio foi bom. Eu acho que esse episódio foi excelente, né, gente? Por favor. Excelente.
Excelente. Então, eu espero que você tenha gostado também. Compartilha com a gente qual foi a tua percepção a respeito desse papo. Fiquei muito feliz de participar desse papo com vocês. Quero agradecer a todos os envolvidos aqui, porque foi realmente muito gostoso. Show. E que a gente possa seguir evoluindo todos juntos aqui e com vocês nos acompanhando e evoluindo com a gente. Show de bola. Obrigada. Carol, só pra... Meu Deus, esqueci. Onde que as pessoas te encontram? Agora tá todo mundo teu fã já, quem assistiu. Onde que eu ia levantar aqui uma polêmica que o Zé falou, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, quem sabe, eles me convidarem aqui, não é? Maravilha. Vocês me encontram em potencialpleno.com.br, minha escola de negócios, @potencialpleno_oficial no Instagram, e o meu perfil, diretamente, sou eu mesmo que respondo tudo lá no meu Instagram, @acarolcosta, Costa com 2 Cs. Que prazer, gente. Feliz de estar aqui e participar. Bom. Muito obrigado pela tua participação. Eu posso contribuir também com quem está assistindo a gente. Maravilha. Muito obrigada e Obrigado, até o gente. próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.